na tentativa de aliviar um problema, um fardo que era diário e constante na minha infância, a minha mãe resolveu alisar os meus cabelos com 8 anos de idade. A partir daí, houve uma quebra de identidade e uma inserção de crença de que o meu cabelo era ruim, que era difícil, que era um problema, que era feio. Ao longo da minha infância e até a vida adulta, há pouco tempo, eu acreditava que o meu cabelo não tinha jeito. Era um cabelo feio, era um cabelo que não era politicamente correto, vamos falar assim, para os padrões de beleza. E esse ano eu me dei conta que não, que o meu cabelo é totalmente o contrário, é maravilhoso, é lindo, como ele é. Mas essa construção que foi feita desde a minha infância me fez acreditar e me trouxe um sofrimento muito grande. Porque aquilo ali foi ditado pela minha mãe. Então, todas as vezes que a minha mãe ia pentear o meu cabelo e depois trançar, que era um modo de deixá-lo apresentável, né, o minimamente arrumado, ela penteava os meus cabelos com raiva e dizia que meu cabelo era muito difícil, era ruim, era feio e tomava muito tempo dela. E ao pentear agressivamente, não só com as palavras, mas no ato, né, no movimento, ela puxava muito os meus cabelos, doía. E às vezes empurrava a minha cabeça, batia na minha cabeça, com raiva mesmo, por estar ali, por precisar pentear os meus cabelos. Eu era muito pequena, desde muito pequena, era bombardeada com essas coisas. Então, eu acreditei que o meu cabelo era assim. Então, aos 8 anos, para resolver o problema da minha mãe, ela resolveu me mandar sozinha para um salão de cabeleireira para fazer um processo de alisamento. E aí sim resolveria os problemas, que no caso eram dela. Só que aí a gente fica refém da química. E além de prejudicial, de ser prejudicial para a saúde, ainda mais de uma criança. E de tempos em tempos, normalmente de 3 a 4 meses, eu fazia, na verdade, um retoque de raiz, porque a raiz ia crescendo e aí ia crescendo de uma forma natural e a química entrava para aquela parte natural do meu cabelo que cresceu ser retocada. Ahn, Chegou um momento que, para minha mãe, financeiramente, não estava mais compensando. Palavras dela. Então, aquilo que tinha temporariamente resolvia um problema, gerou um novo problema para ela financeiro. Ela dizia que a profissional que cuidava do meu cabelo cobrava muito caro e ela mesma resolveria então fazer o processo de alisamento em casa, porque era só ir numa loja, comprar os produtos e fazer em casa, misturar e fazer em casa, sem conhecimento técnico nenhum. Ela começou a fazer isso no meu cabelo, sem preparo algum, e começou a machucar meu couro cabeludo, queimar, né, ficar com feridas, feridas que chegava a sair pus. E depois de um tempo, meu cabelo começou a romper. Então, várias mechas do meu cabelo foram rompidas pelo corte químico. Sem preparo algum, o cabelo se rompeu. E aí eu começava a ficar com mechas curtas aqui, mais ou menos de 1 centímetro, outra aqui, outra ali, sabe? Começou a ficar muito feio o meu cabelo, nem tinha cabelo, vamos falar assim, né? Meu cabelo se foi. E eu estava na época era a quinta série, e para mim era muito impactante. Eu ia para a escola todos os dias com boné,
porque eu não tinha noção do que estava acontecendo com o meu cabelo. E aí eu tinha que ir para a escola e não dava para amarrar, porque mesmo amarrado daria para ver todas aquelas mechas curtíssimas. E a minha mãe me batia. Ela me batia na minha cara, me batia na minha cabeça, me empurrava, me batia de todas as formas que ela achava ali que teria que fazer, dizendo que eu cortava o meu cabelo na escola, que eu com a tesoura. Ela, você pega a tesoura e corta seu cabelo. Aí ela me batia muito. Só que eu sempre, eu faltava falar para minha mãe de joelhos de que eu não estava cortando o meu cabelo, que jamais eu faria isso, que eu estava me sentindo feia e por que eu cortaria o meu cabelo, sabe? Foi um processo muito doído, muito mesmo, porque o cabelo é uma parte da nossa beleza. E para mim, doía muito, porque não só por causa do cabelo, né, de me ver no espelho e não ver uma aparência bonita que me agradava, mas também pelo sofrimento de apanhar, né, a dor física e a dor emocional de não ter credibilidade com a minha mãe. Ela não acreditar em mim. Eu estava falando a verdade. Só que esse entendimento de que era que esses rompimentos das mechas do cabelo, esse entendimento veio muito depois, de adulta. Eu estava com 20 e poucos anos, quase 30, que eu me dei conta que eu lembrei, porque na verdade a gente passa muito tempo tentando jogar cimento naquelas feridas emocionais para não lembrar, para não doer de novo, sabe? E aí vira sombra, porque você não resolve, uma sombra psicológica. E aí, de repente, aos 20 e poucos anos, eu me lembrei desses episódios, porque foram alguns anos acontecendo isso. E aí eu falei, não foi isso. Aquilo lá foi um corte químico. Porque depois de muito entender como é que funcionam as coisas, e tá mais madura para entender os processos. E aí me veio uma dor tão grande. Porque normalmente a gente não quer olhar para isso. Mas se fez necessário. O todo está em comunicação conosco a todo momento, é só a gente estar aberto e presente para perceber. Então ele me trouxe essa lembrança para resolver. E aí esse ano eu já não aguentava mais fazer processos químicos no meu cabelo ou lavar os cabelos e ter que sempre escovar, porque para mim eu não sabia lidar e meu cabelo também estava muito indefinido, com partes lisas, partes cacheadas, e eu nem sabia, nem conhecia o meu cabelo, eu vim conhecer nessas últimas semanas. É, eu não estava mais aguentando. A última vez que eu fiz alisamento no meu cabelo foi em 2025. Eu passei alguns anos sem fazer alisamento e aí só com escova, mas depois eu falei, ai, tô cansada, eu preciso alisar. E quem alisa o cabelo por estar refém dos processos químicos, não estou dizendo das pessoas que alisam o cabelo e tá tudo bem, porque gostam, mas sim aquelas que sentiam um incômodo, não sentia vergonha do seu próprio cabelo, não estava confortável, porque a crença foi implantada tão bem na nossa cabeça que a gente não reconhece a nossa essência, a gente não reconhece a nossa beleza e acha que sem aquele processo químico você vai ficar feia, você vai ficar fora dos padrões, né? É isso que acontece. Então, minha última vez nesse processo foi meados de 2025. O meu cabelo começou a cair, já caía, né? Mas sabe aquela coisa de você, ai, não fazia, não tinha quebra, aquele rompimento desde a raiz, né? Dessa época de quando eu era criança. Só que sempre havia uma quebra do cabelo, sabe?
mais ou menos, hã, as pontas do cabelo iam ficando mais, ralas, mais finas e iam se partindo. Só que aí eu falava, eu acho que quem alisa o cabelo e sabe do que eu tô falando, vai se identificar. Eu cansei, eu falei: "Gente, eu não quero mais isso, tá acabando com o meu cabelo, eu preciso dar um jeito nisso, eu preciso fazer alguma coisa", que eu nem sabia o que que era e como por onde começar, mas estava me incomodando de um jeito que eu não queria, eu não aceitava mais aquilo, eu não quero, sabe. Acho que é o meu o meu inconsciente falando comigo, colocando isso pra fora, porque você passa muito tempo habituada com aquilo e a gente acaba acostumando com coisas ruins. Não que eu não tô dizendo, gente, por favor, não me entenda. Cada um faz a sua escolha, mas quando aquela escolha chega a um momento que está fazendo mal para você, que você não está mais confortável, aí tá na hora de parar e traçar uma nova estratégia, traçar um novo rumo. E foi isso que aconteceu comigo. Eu entrei num parafuso, eu falei, numa agonia, às vezes eu chorava, eu falava, gente, o que que eu tenho que fazer? Sabe, comigo mesma, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que que é isso, por que que isso tá vindo. As últimas, as últimas vezes que eu comecei a pensar nisso, foi bem numa das vezes que eu pedi uma onda pro professor Hélio Couto, da ressonância harmônica. E aí eu pedi uma clareza. Na verdade, eu pedi um cabelo ideal, porque toda a informação, tudo é onda, você pode pedir o que você quiser, e eu idealizei um cabelo. Um dos meus pedidos foi idealizar o meu cabelo. Só que aí, olha como todo é muito, é tudo na nossa vida. É, ele me fez perceber, através dessas consciências, desse desconforto de que não tá certo, isso não sou eu, não quero mais fazer isso. Ele foi me dando consciência, expandiu e eu tive uma nova percepção sobre o meu cabelo. Como eu havia falado que a última vez de química, que eu fiz uma química foi em 2025, a partir daí, eu comecei a só escovar o cabelo, porque eu fazia química e escovava o cabelo. E também estava me deixando muito cansada ter que todas as vezes lavar o cabelo e escovar para ele ficar bom, entre aspas, né? Na visão de mundo que eu tinha dele antes. Ele ficar bom, mas bom para quem? Não bom para mim, mas bom para quem vai me olhar. Olha que coisa maluca isso. Quanto a gente se importa com o que os outros vão dizer, com o que a sua cabeça vai falar também, porque a verdade nem sempre você quer ver. A realidade às vezes é dura para quem está habituado a ver ou olhar, como posso dizer, a viver de certa forma. Então me incomodou demais, eu não queria mais escovar o meu cabelo, estou cansada. Toda vez que eu ia lavar o cabelo, eu passava alguns dias sem lavar o cabelo, justamente porque postergando aquele processo demorado que eu tinha que fazer no ato da escovação, de escovar o cabelo, aí pranchar, e leva um tempo grande, cansa muito, porque eu mesma escovava o cabelo. Então, era um processo já que eu não queria mais. Além de também que, mesmo não tendo química, tendo química em parte do cabelo, né? Porque eu tinha parado, o cabelo cresceu, uma parte tinha química, a outra não. Então, eu estava com duas texturas no cabelo e isso é horrível. Então, mesmo não fazendo mais química, o cabelo também quebra com a fonte de calor. E para mim estava péssimo, eu estava cansada disso. Tive momentos que eu chorava, porque eu não estava mais me reconhecendo. Era uma dor de não reconhecimento, uma dor que eu não estava mais me identificando com aquilo e de uma dor de não me aceitar, saber que
eu estava num processo difícil que eu vivia a minha vida toda daquele jeito e que agora está me incomodando porque eu me sentia refém e você realmente fica refém da química. Você fica refém do alisamento porque você não quer se ver, porque você não se aceita, porque colocaram aquela crença em você de que seu cabelo é feio, seu cabelo é inadequado, é ruim, é difícil, é um problema. Sabe? É muito ruim, é uma construção tão grande e de tantos anos que realmente é difícil, muito difícil para você sair daquilo, daquela crença e ter um olhar diferente. Então, quando o professor o Hélio Couto mandou a onda e dos pedidos foi a idealização do meu cabelo, ele me fez enxergar diferente. Ele não mudou o meu cabelo, ele me trouxe, ele mudou o cabelo que era antes, maquiado, consertado, entre aspas, né? E aí ele mudou o meu olhar para o meu cabelo natural, né? É como se tivesse rasgado o véu, como ele diz. Porque eu olhava para uma coisa ilusória. E agora eu olho para o meu cabelo real. E quando eu descobri isso, quando me deu assim a consciência, né, o salto quântico para essa situação, foi um renascer e um marco tão bonito na minha vida, tão lindo, está sendo tão lindo. Porque me reconhecer, conhecer o meu cabelo, os meus fios cacheados, que são lindos, são macios, são a perfeição para mim é muito bonito, é muito emocionante. Me olhar no espelho e ver que aquilo é lindo, que o meu fio, cada cacho, cada molinha dos meus cachos são lindas, são perfeitas, são criações de Deus. Sou eu. Isso é maravilhoso, é inexplicável, o quão é esse transbordar de amor pelo meu cabelo, por mim mesma, pela minha aparência. Gente, é incrível! E eu estou vivendo esse momento tão lindo da minha vida. Eu já chorei tanto, mas de felicidade e amor pelo meu cabelo. E todas as vezes que eu passo na frente do espelho, eu faço questão de me olhar, faço questão de olhar o meu cabelo. E eu passo muito tempo, agora, como eu não passava, antes eu passava muito tempo, mas consertando o que eu estava vendo no espelho. Agora eu estou passando muito tempo admirando o que eu nunca parei para admirar. Então, para mim, isso está sendo tão bonito e eu gostaria de compartilhar com vocês e falar para as pessoas que viveram isso que eu vivi e que estão aí ainda refém da química do alisamento, que estão sentindo o que eu senti. Não façam isso com vocês. Se permitam olhar no espelho, se permitam reconhecer o teu cabelo. Não é fácil passar pelo processo de transição, eu sei. Mas para mim está sendo muito bonito e eu tô amando. Então esse processo, como mudou o meu olhar, esse processo para mim não foi doloroso, não está sendo doloroso, está sendo bonito, está sendo lindo. E eu falei comigo mesmo e para minha família, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não fiz isso antes? E eu tô amando. Gente, você não vai deixar de ser mulher, de ser atraente, de ser bonita por passar pelo processo de transição, por fazer seu big shop, que é cortar todas as pontas lisas, e dependendo do tamanho do teu cabelo, de quanto tempo está a sua raiz, talvez o seu big shop seria deixar o seu cabelo muito curto, mais curto do que está o meu aqui, mas se permita, porque quando você passa por esse processo, não pode ser tão bonito, pode ser totalmente o contrário do que você imagina, porque é uma liberdade, e essa liberdade não tem preço. No momento que eu fui cortar o meu cabelo, quando a cabeleireira me acolheu ali de uma forma tão bonita, tão gostosa, sabe?
E ela começou a cortar. Para mim foi um momento incrível, libertador. Né? Já estava num processo de libertação. E para mim já tava no ápice da felicidade. E aquilo ali foi, assim, realmente o corte da antiga Cíntia para a nova Cíntia. Ou melhor dizendo, para a essência da Cíntia. Para tirar o corte com a ilusão de quem era a Cíntia e para realmente quem ela é. E tá sendo maravilhoso. Tá sendo maravilhoso. E eu me sinto linda, eu continuo me sentindo linda. Não tem nada do que falaram pra gente, do que contam na mídia, sabe, essas crenças limitantes. Não tem nada disso. É libertador. Então, não permita com que as pessoas que falaram aquilo pra você, que seu cabelo é isso, que seu cabelo é aquilo, não acredite, porque não é. Isso aí é você que tem que perceber o seu cabelo. É você olhar com amor e saber qual a necessidade do seu fio. Porque cada um tem uma necessidade. Cabelo liso tem uma necessidade e você trata de um jeito. Cabelo cacheado como o meu, você tem uma necessidade e você trata ele de acordo com o que ele precisa. Cabelo crespo também tem a sua necessidade, você trata ele com o que precisa. Sabe? Você modela com o que ele precisa, porque cada um tem uma beleza. Então, se abra para a beleza de você mesma. Se abra para a beleza do seu cabelo. Se empodere, solta a sua juba. Olha o seu cabelo, modela ele como você deseja, mas não fique refém dos alisamentos por pressão, porque tem que fazer, porque isso, porque aquilo. Não, seja você. Isso para quem se sente incomodado, tá? Porque tem muita gente, como eu falei, tem muita gente que alisa o cabelo e tá tudo bem. Mas para quem não tem essa leveza, venha para sua leveza. Reconheça o seu fio, reconheça o seu cabelo, reconheça a sua beleza. E hoje tem muito produto para o nosso cabelo. Porque ali nos anos 90 não tinha. O mercado era só para cabelo liso. Parecia que só existiam pessoas de cabelo liso. E agora, gente, tem uma infinidade de produtos e que bom, porque a gente consegue cuidar do nosso cabelo maravilhosamente bem. E nós temos a liberdade de escolha de que produto, de que marca, sabe, de uma infinidade de coisas para usar, para nos embelezar. Seja você. Você é linda do jeito que você é.